Semana de comemoração aqui na Rádio Bandeirantes. No domingo nós comemoramos 50 anos no ar do programa mais tradicional do rádio brasileiro, o Pulo do Gato, aqui pela Rádio Bandeirantes. Os gatinhos, você gostou, né, Sônia? Os ouvintes também gostaram. Coloca de novo pra gente esses gatinhos cantando parabéns, Pedro. Coisa mais fofa. E além dos gatinhos cantando parabéns, nós temos também a série especial que nós vamos levar ao ar durante toda essa semana, falando sobre a história dos 50 anos do Pulo do Gato aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje é o dia do segundo capítulo. E quem é o centro nesse capítulo? Claro, ele, José Paulo de Andrade, que esteve à frente do Pulo do Gato durante quase toda a existência do programa. A reportagem é da Bruna Barbosa. A história do pulo foi contada em um livro publicado em 2018, ano em que o programa completou 45 anos. O conteúdo é fruto da dissertação de mestrado do jornalista Cláudio Junqueira, que cedeu à Rádio Bandeirantes trechos inéditos da entrevista que fez com José Paulo de Andrade em março de 2014. Sentado em um dos estúdios da emissora, vestido com a tradicional camisa branca listrada e um suspensório vinho, respondeu qual era a sua relação com o programa. Eu sou a referência do programa e ele é minha referência. O Zé Paulo do Pulo do Gato é o Pulo do Gato do Zé Paulo. Então ficou uma coisa só. É muito ligado. E cá entre nós, Cláudio, é o programa mais importante que eu fiz em toda a minha vida. José Paulo de Andrade moldou o Pulo do Gato, deu dinâmica, ritmo e defendeu a essência do programa, prestação de serviço. O presidente do Grupo Bandeirantes, João Carlos Saad, lembra que Zé Paulo exerceu com maestria o papel de cobrar autoridades e defender os direitos dos cidadãos. Foi isso que o Zé Paulo fez por muitos e muitos anos. Fez com amor, fez com carinho, fez com emoção, fez com raiva. Aquele sangue espanhol argentino que ele tinha, ele ficava com raiva e tinha razão de ficar, porque quem está ouvindo também fica. Na opinião do amigo e por muitos anos companheiro de microfone Salomão Esper, a relação com os ouvintes consagrou José Paulo de Andrade. Quando ele percebeu a responsabilidade de falar para uma legião de ouvintes, não é que ele caprichou mais. Ele pôs o seu empenho diante da enormidade da tarefa de contentar a tanta gente. Além dos ouvintes, Zé Paulo também fazia questão de ter uma relação direta com os repórteres ligados ao programa. É impossível não citar Luiz Carlos Gertel, que ocupou o posto por 41 anos e marcou a história do pulo ao ser o repórter cronista da cidade. Vamos para as ruas de São Paulo. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Quinta-feira chegou Luiz Carlos Gertel. Olá, Zé Paulo, bom dia. Chegou com cara diferente dos últimos dias. Chegou nublada e chuviscando também, mas a temperatura ainda permanece na base dos... Quem também começou cedo foi Pedro Luiz Ronco, que lembra com detalhes do dia em que foi convidado por Zé Paulo a entrar ao vivo no Pulo do Gato pela primeira vez. Comecei a trabalhar como rádio escuta, gravava as outras emissoras de rádio, não só de São Paulo, como de várias capitais, e depois tirava essa notícia na máquina de escrever. Aí, certo dia, logo no começo, 10 dias que estava trabalhando, o Zé Paulo veio até a rádio escuta e falou que precisasse que alguém entregasse as notícias para ver se ele já havia dado essa informação ou não, e pediu para que eu levasse até o estúdio. E começou uma bela amizade, eu comecei a levar, começamos a conversar, aí o Zé Paulo começou a fazer com que eu tivesse uma participação. Já Amorim Filho ocupava o posto de setorista do aeroporto de Congonhas. Ele participava diariamente do programa em 2 horários pré-definidos. Num dos maiores aeroportos do país, colocou no Pulo do Gato entrevistas que entraram para a história. Luiz Gonzaga, Pelé, Diego Maradona, Ayrton Senna, Madre Teresa de Calcutá.
Aeroportos e voos internacionais. Amorim Filho. Embarcou com destino a Salvador a Madre Teresa de Calcutá, fundadora da Ordem Missionárias da Caridade. I am very busy with the poorest of the poor, with the hungry, with the naked, with the homeless. Ela diz que ela está preocupada realmente com os mais pobres dos pobres, com os doentes, com os pobres que não têm nada. Acorda São Paulo, seu sono justo, é hora do pulo do gato. Amorim Filho também tinha uma missão de peso: substituir José Paulo de Andrade nos períodos de férias. Comecei a fazer folga dele, fiz as férias dele, então eu comecei a ter uma convivência maior com o Pulo do Gato. E foi para mim um aprendizado muito grande. Zé Paulo naquele setor era insubstituível. Algum tempo depois, a função passou para uma das maiores companheiras de Zé Paulo, Silvânia Alves. Prestes a completar 29 anos no programa, a atual apresentadora relembra a rotina com o Zé. E depois de tanto tempo trabalhando juntos, chegava uma hora que não precisava nem falar, né? Era olhar, já sabia o que o Zé Paulo queria, ou quando ele gostava e quando ele não gostava. Jornalismo, Bandeirantes Rádio. Na década de 80, José Paulo de Andrade também acumulava a função de diretor de jornalismo da Rádio Bandeirantes. Em 94, após ter sofrido um infarto, foi intimado pelo então presidente João Saad, ou o pulo ou o cargo de chefia. Meu caro Zé Paulo, bom dia. Continua assim, Zé Paulo. Vá varando essas madrugadas, vá acordando cedinho e vai enriquecendo o povo brasileiro de informações. Para Salomão Esper, essa foi a escolha mais sábia do amigo. Ele recebeu com impacto essa informação, mas percebeu que era inelutável essa opção que ele devia fazer. E como eu esperava, ele ficou com o Pulo do Gato. O espírito jornalístico dele prevaleceu ali da vaidade do comando da equipe importante da Bandeirantes. Então esse é um exemplo de como Zé Paulo amou o Pulo do Gato. José Paulo de Andrade comandou o Pulo do Gato por 47 anos, tornando o programa o único do país a ser transmitido no mesmo horário, na mesma emissora e com o mesmo apresentador por mais de 4 décadas. O Pulo do Gato é a minha vida. O Pulo do Gato é a minha vida. Acorda São Paulo, o seu sono justo, é hora do pulo do gato. Rede Bandeirantes de Rádio.